Os novos secretários de Estado do Ministério do Interior e o Comandante-Geral da Polícia Nacional foram orientados a combater a corrupção e as más práticas no aparelho do Estado que prejudicam o país. O Presidente da República impulsou esta semana o novo Comandante-Geral da Polícia Nacional e os secretários de Estado do Ministério do Interior. Já em funções e mãos à obra. A cerimónia de tomada de posse dos secretários de Estado para o Interior, para o asseguramento técnico e do Comandante-Geral da Polícia Nacional serviu para o Presidente da República reforçar as linhas orientadoras de combate aos males que retardam o desenvolvimento do país. João Lourenço pretende que o Ministério do Interior ganhe novo rumo, refletindo os interesses públicos em primeiro lugar, em detrimento de interesses particulares. Nós decidimos, nos últimos dias, fazer importantes mudanças no Ministério do Interior e nas diferentes polícias, porque entendemos que a integridade e a autoridade do Estado deve estar sempre acima de quaisquer tipo de interesses pessoais ou do grupo. Portanto, ao fazermos isso, esperamos que o Ministério do Interior tome um novo rumo, que seja mais consentâneo, com a orientação mais geral de combate não apenas à corrupção, como as más práticas no aparelho do Estado, que acabam por prejudicar o país, mas também prejudicar de forma muito direta os cidadãos honestos. Arnaldo Carlos chega a secretário de Estado para o Interior após recentes passagens pela Direção-Geral do SIC e pelo Comando-Geral da Polícia Nacional. Cristino Ndeitunga deixou o cargo de vice-governador da província de Luanda e Francisco Ribas alcança o topo da cadeia de mando da Polícia Nacional depois de já ter passado pela província de Luanda. Vamos começar a olhar para esta matéria. Dr. Lindo Bernardo Tito, boa noite, seja bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo connosco na revista Zinfo. Vou deixá-lo responder. Permito que retribua as palavras amáveis que me dirigiu e dizer também que para mim sempre é um grande prazer estar ao seu lado e essa jornalista muito admirada, muito linda até também. Né? Obrigada, doutor. Deixa-me só dizer o seguinte, é que o Presidente da República disse com frontalidade porque que alguns dos dignatários do regime foram exonerados. Quero referir-me aqui ao Ministro do Interior, o seu Secretário de Estado, aos diretores dos Serviços de Imigração Estrangeira e do Serviço de Investigação Criminal e aos dois diretores adjuntos dos Serviços de Informação Interna. Por quê? Digo isso porque o Presidente deixou claro que esses, na perspectiva dele, exerciam serviço público em benefício pessoal e não em benefício da coletividade. Ou seja, não era um servidor público, era um servidor dos seus próprios interesses. Daí, claramente, o Presidente deixa para todos os servidores públicos que olhem para o país, olhem para o interesse nacional, que sirvam os cidadãos, que não se sirvam do Estado para o benefício próprio. Infelizmente, a prática desse servir do Estado já vem, digo eu, há quase 50 anos. Né? Durante 50 anos, o sistema criou mecanismo para que os servidores públicos pensassem como donos do Estado, o dono das instituições em que estão lá para dirigir. Notem que em várias ocasiões foi dito que o cabrito come onde está amarrado. Isso é uma prática, isso é que se chama. Mas ainda, nós vivemos um período que eu chamo de enriquecimento selvagem, que foi uma estratégia política montada para que as pessoas ficassem ricas.
A acumulação primitiva de capital foi exatamente uma da estratégia política assumida publicamente. Mas no contexto atual, para a realidade do país e os desafios que se impõem hoje, acredita que os desafios serão maiores, sobretudo, e porque estamos a olhar para eles, para os representantes do Ministério do Interior, com este pedido, esta solicitação, esta orientação direta do Presidente da República? Leda, eu não olho apenas numa perspectiva de uma única instituição pública, de um único pelouro governamental, e olho para a generalidade das instituições públicas do nosso país. Agora, é verdade que no caso do Ministério do Interior é com muita gravidade porque põe em causa a segurança interna. Note que a questão que se levantou é do contrabando de combustíveis, levantou-se contrabando de cobalto, porque já existem informação de que há cobalto contrabandeado que passa pelo nosso país e que depois transita para o estrangeiro através dos nossos portos, né? E também fala-se de contrabando de substâncias proibidas no nosso país. Para além disso, já há tráfico de passaportes e há tráfico de autorizações de residência por parte dos estrangeiros. Ora, o conjunto dessas situações põe o nosso Estado numa situação de vulnerabilidade grande e com o risco de termos o Estado não protegido e, em consequência disso, não proteger os seus próprios cidadãos. Obrigado. Doutor Lindo, vamos fazer o seguinte, porque precisamos ouvir também o doutor José Fernandes e depois os senhores vão intervir à medida que se julgar necessário. O doutor José Fernandes, tal como disse o doutor Lindo Bernardo Tito, é sempre um prazer tê-lo connosco na revista ZIMV. Boa noite e obrigada uma vez mais por ter acedido ao nosso convite. Olhando para os secretários de Estado, que foram secretários de Estado do Ministério do Interior, que foram impulsados, bem como o Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Presidente João Lourenço pede que sejam sanados vícios que mancham, sobretudo, o bom nome da corporação. Quero ouvir a sua opinião sobre isso. Boa noite, Leda. Obrigada. Boa noite ao doutor Lindo Bernardo Tito, é um prazer estar aqui e boa noite aos telespectadores lá em casa. Exato, Leda, nós temos que compreender as palavras do Presidente João Lourenço como um processo que vem desde o primeiro mandato. Note que a questão da luta contra a corrupção e a impunidade sempre esteve na mesa nas abordagens do Presidente João Lourenço. Não é uma questão nova. E, de facto, neste processo de tomada de posse, o Presidente João Lourenço, ao reiterar a questão da necessidade de que o servidor público seja íntegro e que utilize o poder do Estado de uma maneira positiva, ele chama a atenção também, não só a essas entidades que foram empossadas agora, mas, no geral, a todos os titulares do Poder Executivo. Porque se nós analisarmos a variável integridade e a variável uso do poder em relação aos vários titulares do Poder Executivo, nós vamos encontrar uma panóplia de questões aqui que devemos desconstruir. Por exemplo, a questão da integridade, de facto, é um elemento muito sério na nossa sociedade. Note que muitos servidores públicos usam ainda a questão do amiguismo, do familiarismo, a questão da falta de honestidade, a questão da falta de humildade, para desempenharem em nome do Estado algumas funções que não são aquelas que demandam da sua responsabilidade. Então, o Presidente João Lourenço, ao falar sobre isso, está a sublinhar um elemento que é claro e que é existente. Mas bastará um apelo do Presidente em relação a estas questões? A questão não é só o apelo. Uma vez que já o Presidente já fez de bandeira do seu primeiro mandato o combate à corrupção e, portanto, o combate ao amiguismo, a este favoritismo que muitas vezes se vê na nossa realidade, mas parece que ainda assim existem pessoas que não estão alinhadas a esta linha de pensamento. Exato. Note que não é só uma questão do apelo. O Governo criou uma legislação específica agora, que já está aprovada, exatamente para punir o nível de essas pessoas que prevaricam o nível do Estado. E outra coisa importante que nós temos que chamar a atenção é o uso do poder do Estado. Infelizmente, aí devo
concordar com o Dr. Lindo Bernardo Tito, porque alguns titulares do Poder Executivo pensam que, pelo facto de serem nomeados pelo Presidente da República, eles são semideuses. E muitas das vezes as suas ideias e as suas posições não podem ser discutidas, são únicas que devem ser implementadas. Quando em qualquer organismo público, um ministro, um governador, é um servidor público. E o Presidente João Lourenço vem lembrar isso. Meus senhores, vocês que são empossados, lembrem-se que, em primeiro lugar, são servidores públicos. E na administração do Estado existe uma legislação que regula qual é a atitude e o comportamento de um servidor público. Portanto, não estamos a falar da falta de legislação. Aliás, ao longo desses 2 mandatos que nós estamos a acompanhar, já vimos servidores públicos séniores a irem para a prisão e a serem julgados e a serem condenados por causa de matérias ligadas à integridade e ao abuso do poder público. Portanto, é uma realidade, não é uma miragem. O Presidente João Lourenço, ao falar sobre isso, está a falar de uma questão que é concreta e que também temos evidências de que, quando isto acontece, o Governo utiliza mecanismos legais para punir os infratores a vários níveis. Agora, claro que o que aconteceu no Ministério do Interior provavelmente está a ser investigado, não chegou nos níveis muito para além daquela linha, aquela linha que é traçada em que ninguém pode pisar e atravessar. Por essa razão, acho que o Presidente João Lourenço insiste muito nesse discurso. Meus senhores, integridade e respeitar o poder que é-vos dado, porque é-vos dado em nome do cidadão angolano, não é um poder unipessoal. E eu penso que o Presidente João Lourenço fez muito bem nessa tomada de posse em chamar a atenção sobre essas 2 variáveis que são bastante relevantes no nosso contexto. Doutor Lindo, mudanças estas a nível do Ministério do Interior que trazem também para estes servidores públicos grandes desafios. Sim, desafios no contexto em que o Ministério do Interior está, no contexto em que a nossa segurança interna está. Ela foi afetada com comportamentos negativos dos servidores públicos. Deixa-me só dizer o seguinte, é que, na verdade, foram as quesilhas internas que trouxeram a situação aqui ao consumo público e ao Presidente da República. Mas quesilhas internas por se não existissem quesilhas internas entre aqueles que fazem parte dos órgãos e dos serviços de segurança interna, é verdade que a situação não seria de consumo público nem chegaria ao Presidente da República. Ou seja, as lutas internas é que permitiram que essas situações que hoje todos conhecemos e que são públicas fossem exatamente trazidas. Ou seja, não é porque existiu antes uma investigação profunda. O que existiu é que o desentendimento dos benefícios que resultam das práticas lesivas ao interesse nacional e que acabaram por trazer isso ao consumo público. Agora, deixa-me só dizer o seguinte, nós temos é que separar de um discurso político de uma prática, de uma realidade e de uma estratégia de qualquer medida governativa. O que acontece é que durante o mandato do presidente atual, há mais discurso político do que exatamente o realizar daquilo que ele diz. A questão do combate à corrupção, que tem sido falada muitas vezes, desde o primeiro mandato até este ano, não havia estratégia de combate à corrupção. A estratégia de combate à corrupção foi exatamente aprovada por decreto presidencial este ano. Quer dizer que havia o discurso político vazio e que não tinha exatamente o que devia ser feito, como devia ser feito e quando podia ter sido feito. Isto faz com que a tal luta contra a corrupção não tivesse os efeitos desejados, não produzisse eventualmente aquilo que ele pensou. Resultados práticos. Há níveis de corrupção profundos e graves hoje. Olha, ainda no contexto atual? Grave. Muito grave. A questão do contrabando de combustível está aí visível, não é? A questão do contrabando do cobalto é visível. E há outras práticas, no caso concreto que estamos a tratar aqui. Dizer que muitos foram punidos, os que foram punidos são aqueles que no passado serviram o sistema com outra liderança. Esses sim foram punidos. Os atuais, o surgimento de empresas de um momento para o outro, que eram pequenas e se transformaram em grandes empresas, a beneficiar-se de quê? A beneficiar-se do dinheiro do Estado, sem o concurso público, adjudicações diretas, enriqueceu rapidamente as pessoas. Se um dia tivermos que fazer o levantamento
das adjudicações diretas e do valor que essas empresas beneficiaram, aonde colocaram, chegaremos à conclusão que houve superfaturação e houve aproveitamento ilícito por parte de alguns sobre isso. O combate à corrupção é apenas uma ideia, um pensamento, mas que do ponto de vista prático, real, ele não existe e não existiu. Sem estratégia não podia ter havido combate à corrupção. A estratégia aprovada este ano, faltando 3 anos, para mim tem dito 2 anos para o final do mandato, é sim, quase que... Vamos ouvir o Dr. José Fernandes também. Que visão é que vamos ter um pouco... Uma instituição como a Presidência da República, obviamente o Dr. Lindo do que eu domina isso, não pode se guiar na tomada de decisão baseando naquela que é a percepção popular, digamos, da rua. Não é assim que as coisas funcionam. Uma entidade como a Presidência da República tem os seus mecanismos próprios que o permitem tomar as decisões. Note que o Presidente da República é a entidade mais privilegiada, sobretudo no acesso às informações. Portanto, a questão de que, eventualmente, o Presidente da República tomou uma atitude porque o assunto está sendo comentado na rua, as coisas factualmente não funcionam desta maneira. E o Dr. Lindo sabe que não. Portanto, deixa-me discordar um pouco desta abordagem que faz, no sentido de que a rua é que alimentou o Presidente para tomar essa decisão. Não é por aí. Não falei. A instituição Presidência da República, seja lá os comentários que surgem na rua... Não foram comentários. Não é, sim, mas seja como for, a entidade Presidência da República tem mecanismo próprio para tomar uma decisão. Agora, em relação à questão do combate à corrupção, os factos também estão aí. A própria PGR tem relatórios publicados que têm acesso público. O Dr. Bernardo Lindo, se for à página da Procuradoria-Geral da República, vai encontrar esses dados. Inclusive, tem uma direção que foi criada específica para o combate à corrupção. Pode questionar, pode dizer... E a legislação que este ano foi aprovada é exatamente o corolário deste processo todo. É uma etapa, é um processo. É isso que nós devemos compreender, porque quando o Presidente João Lourenço iniciou esse combate e disse que precisamos ter a luta do combate à corrupção como a nossa bandeira, e diz muito bem, não havia ferramentas, digamos, legais para este combate. Hoje, e o Dr. Lindo tem razão, já existem essas ferramentas. Portanto, dizer que não há passos concretos sobre essa matéria também não é bem assim, porque os indicadores, os ativos que foram recuperados, que foram anunciados, tanto aqui ao nível do país como ao nível do estrangeiro, é um facto. Agora, a utilização destes ativos, isso é outra conversa que eventualmente merece uma outra análise. Não podemos afirmar aqui de que o combate à corrupção em Angola não surtiu efeito nenhum. Aí, Dr. Bernardo Lindo, deixa-me dizer, eu não concordo absolutamente com esta abordagem que faz. Meu caro Fernando, eu não falei dos ativos recuperados em momento algum. Isto é resultado da luta contra a corrupção. Eu não questionei isso, não questionei. A primeira questão que eu gostava de dizer é o seguinte. Qualquer pensamento político governativo, ele tem de se revestir de uma forma escrita. E uma forma escrita que representa o pensamento programático. Ou seja, qualquer pensamento político tem que estar escrito, estruturar nele as etapas da sua aplicação, os objetivos da sua aplicação, um objetivo geral, objetivo específico, as etapas da sua aplicação, os visados fundamentalmente. E deixa só lhe dizer uma coisa. Nessa luta de combate à corrupção, a estratégia foi aprovada muito tarde. Quem começa no primeiro mandato não aprova uma estratégia de combate à corrupção e vem aprovar no segundo ano, mais ou menos, do segundo mandato, é porque ele não estava interessado, na verdade, dessa luta contra a corrupção. Outra coisa, não se faz uma luta contra a corrupção sem um catálogo de valores, de comportamento. Não existe na nossa administração pública, não existe nos nossos servidores públicos um catálogo rigoroso do comportamento. A questão não está na lei. A lei não pode combater a corrupção. É o comportamento dos indivíduos que tem exatamente que coadunar com a lei. E não exatamente a lei diz assim, podemos aprovar a lei de combate à corrupção. Podemos aprovar, por exemplo, tipos de crimes quaisquer que forem, com molduras penais muito altas e pesadas, mas isso não resolve o problema da corrupção. O problema da corrupção é um problema comportamental e é um problema do sistema.
Ou seja, Como é a corrupção... poderia ser resolvida, Sim, mas, então, doutor, o problema da O sistema tem que erradicar a corrupção da seguinte A forma. Lei Geral do Trabalho regula o comportamento e a atitude do trabalhador a todos os níveis. Quer dizer, nós estamos a falar... Desculpa lá. Não fala da Lei Geral do Trabalho, fala outra coisa. Quando diz que não tem nada em Angola que regula Qual é a o catálogo de comportamento dos servidores públicos? Existe. Doutor Bernardo. Existe. Aliás, você sabe perfeitamente, tal como eu, que qualquer um nesse sistema instalado que for nomeado, a primeira coisa que faz é festa. E dizer, esta chegou a minha vez de ficar rico. Este é um comportamento. Esta é uma maneira de ser errada, completamente errada. Eu tenho dúvida que se o doutor Bernardo Lido for nomeado, se vai dar festa ou não. Não eu faço. conheço muitos angolanos Eu não faço. que foram nomeados e não deram festa. Não, mas Portanto, é a prática. Não. Isso é a prática do sistema. Agora, quem institui a corrupção, não podemos generalizar. A corrupção foi instituída por quem? Pelo sistema. O sistema instituiu a corrupção. Claramente todos aceitaram. No momento em que se traçou a estratégia de enriquecimento, e um enriquecimento ilícito, todos concordaram. Porque a acumulação primitiva de capital é uma estratégia política do sistema. Ou não é? Estamos a voltar no passado. Foi abandonada? Quem abandonou? Não, nós estamos a voltar no passado. Mas quem abandonou? Nós tivemos uma fase da nossa não história foi o MPLA que governa que adotou essa política? Nós temos e quem a mudou? O MPLA veio dizer que agora a luta, aquela estratégia da acumulação primitiva de capital já acabou? Disse isso quando? E deixa-me só dizer o seguinte, quantas empresas que hoje se beneficiaram da adjudicação direta? Mas isso é legal, é de lei. O doutor Bernardo Tito é jurista, sabe perfeitamente isso. A regra... É legal, se tiver um elemento... Não pode... Um minuto, vamos falar de forma individual. Se há uma questão dessa... Para nos percebermos e para sermos percebidos em casa. Um minuto, doutor Lindo. Que questiona a atitude e a decisão de um decreto presidencial. É questionável. Portanto, se não está dentro dos marcos da lei, há instituições que, e o Presidente da República não faz nenhum decreto sem consultar o jurista, sem consultar outras instituições. Se uma aprovação não é legal, ela é impugnada. A lei permite que se faça esse tipo de adjudicação em situações muito específicas e também descritas na lei. Agora, se consultarmos a lei e olharmos de que aquela adjudicação não responde a essa especificidade que foram criadas, aí pode-se impugnar. Agora, falando desta maneira, doutor Bernardo Tito, parece que o Presidente toma uma atitude deliberada, unipessoal, de que não, agora vou dar ao meu amigo, vou dar a quem mais. Não é assim. Doutor Bernardo Tito sabe que não. 30 segundos para debater, doutor, para passarmos... Não, doutor Bernardo, eu entendo para passarmos para uma outra matéria. É preciso respeitar as instituições. As instituições em Angola, o governo em Angola, a Presidência da República não toma nenhuma atitude de ânimo leve. Não aprova nenhum decreto sem consultar aquilo que é legislado. Caso for assim, as pessoas podem impugnar. Tem mecanismos legais. Portanto, o falar, não, há contratos adjudicados sem regras, sem norma, não é verdade isto. Não falei todos os contratos adjudicados, eu não falei isto. Todos os contratos adjudicados obedecem normas e procedimentos 30 segundos, de contratação pública permitidos doutor Lindo Bernardo Tito, para passarmos para outra matéria. Meu caro amigo e colega de escola, deixa só dizer o seguinte, fomos colegas, né? para aqui o consumo público. Assim, ninguém pode governar durante 8 anos só com adjudicações diretas, sem concurso público. A regra principal na contratação pública é o concurso público, o resto é exceção. Só quando o concurso público não é possível é que se vai exatamente à adjudicação direta. Estou a utilizar o termo adjudicação direta para compreensão. Se tiver que pegar os decretos presidenciais que fazem a adjudicação direta, verificará no universo da contratação pública, os contratos públicos, concurso público, são poucos. Não, é o contrário. Esse desafio que eu quero lançar no doutor. Sabe que eu vou dizer uma coisa? Da contratação pública. Vamos ver se os contratos de adjudicação direta são a maioria ou a minoria. Deixa só dizer o seguinte. E o valor com que se faz as adjudicações diretas é muito elevado, que não devia ser pela adjudicação direta, mas pelo concurso público. E não é, eu vou lhe dizer assim, eu tenho feito uma análise do mandato e nessa perspectiva, ou seja, eram apenas 30 segundos, dos decretos que criam despesas públicas, ao longo do caminho.
Ou seja, até despesas não existentes no orçamento são criadas ao longo da caminhada, mas com volume financeiro muito alto. É só pegar os diários da República desde a tomada de posse do presidente atual, vai verificar o que exatamente está acontecendo do ponto de vista de gestão financeira. Leda, só para Faz clarificar. favor. A Sim, lei, para os seguirmos. contratos de contratação pública que são efetuados são publicados. Vai na página, vai encontrar. E é exatamente esse rácio que o Dr. Bernardo Tito sublinha. Se nós olharmos os contratos de adjudicação direta comparativamente àqueles contratos concorrenciais, se quisermos, os contratos concorrenciais, obviamente, estão em maior percentagem comparativamente àqueles que são adjudicados diretamente. Por quê? Os contratos adjudicados diretamente têm condições especiais, têm critérios muito bem definidos legalmente para fazer essa adjudicação direta. Portanto, Obrigada pelo essa percentagem não podemos afirmar que os contratos adjudicados diretamente são a maioria comparando com aqueles que foram concursados. É só olhar pelos PIM. Fernando, é só olhar por vários eu contratos. na quarta-feira vou-lhe mandar um pequeno estudo. Podemos trocar informação. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial defendeu no Lubango um perdão fiscal para evitar o encerramento de 90% das empresas com dívidas na Administração Geral Tributária e que estão perto de decretar falência devido à elevada carga fiscal. O Governo Provincial da Huila convocou um encontro com os empresários e a representação da Administração Geral Tributária para esclarecer as dificuldades por que passam muitas empresas. Foi durante o encontro à volta da mesa em que a classe empresarial, Governo Provincial e AGT, direção da 5ª Região Tributária, que o assunto foi discutido. Para já, a APSIL, a maior associação empresarial do país, descarta uma eventual paralisação das atividades, mas espera por maior flexibilidade dos agentes tributários. Paulo Gaspar vai mais longe e considera que a lei fiscal está muito pesada para a classe empresarial angolana. Como consequência, mais de 90% das empresas nesta região estão falidas tecnicamente e apela à intervenção do Estado angolano para um possível perdão fiscal. Nós estamos a insistir num perdão fiscal e já escrevemos para um perdão fiscal. Há 3 ou 4 anos eu já tinha este discurso do perdão fiscal. 99% dos empresários da Huila, Namíbia e Cunene, porque nós conversamos muito essas 3 províncias, estamos tecnicamente falidos, com dívidas à AGT, multas para pagar e as moras para pagar à AGT. E a direção regional da AGT, a nível da 5ª Região Tributária, diz que acompanha com atenção os problemas que a classe empresarial está a viver e garante que tem estado a realizar ações de negociações em massa com a classe. Numa situação em que encontramos vários estabelecimentos, vários contribuintes com situação irregular, não partimos diretamente para um processo de penhoras em massa. Antes disso, procuramos bater a porta dos senhores governadores da Huila e do Namibe, dando nota da situação em que encontramos e que, ao invés de o que levaria à estagnação da economia das 2 províncias, promovemos um processo de negociação em massa e muitos contribuintes aderiram, felizmente. Doutor José Fernandes, vou começar por si. Mais de 90% das empresas da 5ª Região Tributária, compreendendo as províncias da Huila, Namibe e Cunene, estão tecnicamente falidas e pedem um perdão fiscal à AGT, que aliás encerrou as empresas que têm dívida com a instituição. Leda e caros telespectadores lá em casa, esta é uma matéria muito pertinente. De facto, o pedido de socorro que vem da Huila, analisando bem, não representa só a região sul da província da Huila, Cunene e Namibe, mas é um fenómeno que está a acontecer nas 18 províncias do país, porque as outras empresas que estão nas outras 15 províncias também vivem o mesmo efeito. Agora, isto é uma moeda de 2 caras. Se por um lado as empresas, as micros e pequenas sobretudo, que sofrem mais por essa questão, estão a passar por esse problema, o outro lado é que o governo tem que cobrar imposto. Quer dizer, para quem está a trabalhar num sistema administrativo legal,
todas as empresas que funcionam devem pagar os impostos ao Estado, porque quanto a isso não há nenhuma dúvida, é assim que a legislação está feita, a não ser que essa legislação volte ao Parlamento e depois é mudada para permitir que, de facto, haja uma leveza na aplicação da lei. Agora, tem também a questão do bom senso. Nós estamos num momento muito crítico da nossa economia e nós temos que analisar isso com olhos de ver, porque a mortalidade. E o que é que nos empresas, dizem os olhos de ver, doutora Leda, a mortalidade José das nossas empresas pequenas e médias no nosso país é muito alta. E com esta aplicação da lei, com a cobrança das multas, essa mortalidade vai ser altíssima. É por isso um perdão que fiscal seria a solução? acho que o perdão fiscal faz sentido, embora no Orçamento Geral do Estado de 2025 proposto há uma redução do IVA de 14% para 5%, acho, para empresas industriais e para o ramo da agricultura, de 10% também para 7%. Mas nós não estamos a falar do processo do próximo ano, estamos a falar de dívidas do passado. Então, acho que o Ministério das Finanças, honestamente, deve sentar com a AGT e encontrar mecanismo para poder promover essa questão do perdão da dívida. Não seria a primeira vez. E não é, se isto acontecer, Angola não será o primeiro país. A abordagem sobre o perdão da dívida é uma abordagem que é colocada em vários países quando, de facto, as empresas estão sufocadas. E mais, Leda, estamos num contexto em que o Estado, o governo, é o maior cliente e estamos também num contexto em que, por um lado, o Estado é o maior devedor. Quer queiramos, quer não, aqui há uma simbiose de variáveis que devem ser colocadas na mesa para podermos e precisam ser analisadas friamente. Não é? Quer dizer, estamos a falar o ILA, repito, mas é um assunto que deve ser transversal ao país. Do país. São 18 províncias que temos empresas nessas condições. Doutor Lindo Bernardo Tito, este grito de socorro vem dos empresários da UILA, da região tributária, da 5ª região tributária, mas tal como já disse o Dr. José Fernandes, é um problema transversal, não apenas uma preocupação dos empresários da UILA, do NAMIB ou do CUNEN. O perdão fiscal seria a solução para estes empresários? Bom, deixa-me só primeiro dizer o seguinte, é que o país conheceu a primeira medida de perdão fiscal em 2012. Em 2012, o Parlamento aprovou uma lei que se constituiu num perdão fiscal de todas as obrigações não cumpridas por parte das entidades privadas empresariais até 31 de dezembro de 2012, ou seja, todas as obrigações que estavam numa situação de inadimplemento foram perdoadas até 31 de dezembro de 2012 para trás. De 1 de janeiro de 2013 para cá, não houve nenhum outro perdão fiscal. Até nós usávamos uma expressão para brincar, é que aquilo era uma espécie de uma amnistia fiscal, né? O que é que há hoje? Nós temos que olhar para o nosso contexto, de que a nossa economia é realizada, é feita, e tem que ser assim em outras economias também, pelas entidades privadas, ou seja, pelas empresas privadas, porque são elas que têm maior capacidade de empregabilidade e são elas que têm maior capacidade de produzir bens e serviços e colocar à disposição dos cidadãos, e não exatamente o Estado. O Estado se ocupa de organização da economia e de outras, de controle e de fiscalização. O que acontece, na verdade, é que ou seja, os empresários também não se prepararam para o atual contexto, o contexto do rigor no cumprimento das obrigações fiscais. E muitas das empresas não fizeram por falta de organização interna. Algumas não têm contabilidade interna organizada para exatamente acompanhar o pagamento das suas obrigações. Mas há uma questão importante que eu gostaria de assinalar. Sim. É verdade que a situação é grave, a situação exige intervenção do poder político para fazer o que é o poder político, para ajudar a manter as empresas privadas, para fortalecer também as empresas privadas. Em qualquer parte do mundo, o imposto empobrece.
em qualquer parte do mundo. Por isso que muitas revoluções no mundo ocorreram por causa do imposto, do pagamento do imposto. E no nosso caso, numa economia tão frágil, os empresários também não têm capacidade de assegurar o nível de exigência dos impostos que nós temos. E sobre o setor empresarial privado, recaem, para além de outros impostos, o imposto industrial, imposto sobre o rendimento, imposto predial urbano, imposto de selo, imposto para aplicação de capital. Há vários impostos que se incidem sobre eles, cada um com a sua categoria e cada um dependendo do tipo da atividade que é exercida. Mais do que isso, nós também temos de olhar para o Estado e dizer: o Estado é devedor de muitas empresas privadas. E o Estado não paga as dívidas a tempo. Há muitos empresários nesse país que estão a lutar todos os dias para recuperarem o crédito que o Estado tem, e o Estado não tem capacidade de honrar isto. Isso empobreceu, e levou até a falência várias empresas. Quero dizer que é o momento do Estado entrar, e ele tem um poder para regular a situação e ajudar até os empresários a fortalecerem-se. Ou seja, tentar jogar com que esses impostos sejam eventualmente perdoados. Vamos olhar para outra matéria. Obrigada, Dr. Lindo Bernardo Tito. O novo Hospital Geral de Kwanza Norte, inaugurado na terça-feira pelo Presidente da República, vai atender mais de 1000 pacientes por dia, uma cifra 3 vezes superior que a da antiga unidade sanitária, que oscilava entre 250 a 300 pacientes por dia. A unidade sanitária, batizada com o nome do nacionalista Mário Coelho Pinto de Andrade, vai dispor de 200 camas, superando as atuais 120 do antigo Hospital Geral. É mais uma promessa que se cumpre. É mais uma unidade de nível de assistência terciária que o país acaba de ganhar. Um presente à população kwanza-nortenha no âmbito das celebrações dos 49 anos da independência nacional e que traz para a província serviços para a prestação da assistência médica e medicamentosa de alta complexidade. A importância desta unidade, da inauguração desta unidade nesta data, a 12 de novembro deste ano, 2024, é que estamos em vésperas de comemorarmos os 50 anos da nossa independência e nós marcamos um período de comemorações que começa precisamente neste mês de novembro de 2024 e vai até dezembro de 2025. Portanto, esta inauguração já se enquadra nas comemorações dos 50 anos da nossa independência. Portanto, é o que tem de peculiar, é o que tem de particular, diferente das outras inaugurações que viemos fazendo até a presente data. A imponente infraestrutura hospitalar foi erguida numa área de cerca de 45.500 metros quadrados, numa zona estratégica a cerca de 15 quilómetros da cidade de Ndalatando, numa área de maior expansão populacional e econômica ao longo da Estrada Nacional 230. O Presidente da República baixou aqui, por isso, orientações muito precisas para que não se registrem constrangimentos na transferência de pacientes, tampouco na normal circulação rodoviária. Dr. José Fernandes, está inaugurado o hospital que vem homenagear o nacionalista Mário Pinto de Andrade. O Presidente da República fez questão de sublinhar que esta unidade sanitária, além de conferir mais dignidades às populações daquela província, vem também, a inauguração está enquadrada nas comemorações dos 50 anos de independência. Acho que é uma infraestrutura, sem dúvida, bastante impactante para a população do Kwanza Norte, e não só, vejo o Libolo aí próximo, Kwanza Sul, o Iji Malange, quer dizer, a unidade está situada a 13 km de Ndalatando, com certeza vai ajudar bastante as populações daquela área. E pelas características que foram apresentadas, demonstram claramente que será uma mais-valia. Agora, um outro elemento importante é a homenagem que foi feita a um nacionalista de um tamanho inquestionável,
Mário Pinto Andrade é considerado um nacionalista angolano, mas pela dimensão dele, pela história que nós conhecemos, é um nacionalista, é uma entidade com uma dimensão internacional, porque ele é extremamente respeitado em países como França, Argélia, quer dizer, quase muitos países africanos respeitam muito Mário Pinto Andrade. Daí essa homenagem é merecida. Agora, uma nota em relação a essas homenagens, Leda. Acho que nós estamos num processo de construção da harmonia e da paz social no país e tenho estado a defender esta tese. É a altura de também começarmos a homenagear outras figuras de destaque nesse país. Por que não homenagear um Holden Roberto, um Jonas Savimbi? Porque, de facto, se nós temos questões internas que aconteceram recentemente, a nossa história demonstra que os 3 partidos lutadores pela independência, nomeadamente o MPLA, a FENELA e a UNITA, essas figuras máximas devem ser relevadas a um patamar igual a todos. Portanto, essa questão das homenagens deve ser transversal e tem que ser bastante no sentido de construir a unidade nacional. Um outro elemento importante, só para fechar, é que o desafio que nós temos encontrado nesse tipo de infraestrutura não é a inauguração, é o funcionamento. A manutenção. É a manutenção, os técnicos. Por exemplo, o hospital tem tecnologia de ponta, como sempre, mas depois quem é que vai trabalhar com essa tecnologia? O manuseio Não queremos que o hospital depois falta medicamento, falta cama, falta comida, quer dizer, a gestão do hospital. É preciso assegurar que essa infraestrutura que foi inaugurada depois funcione. E a outra questão também, muito recentemente, esta semana, recebemos os comentários de que um centro médico na província de Cunene foi vandalizado. Portanto, a população, se não conservar de maneira apropriada essa infraestrutura que está colocada à sua disposição, sempre teremos um desafio de que o Estado investe dinheiro e depois não há um proveito efetivo dessa infraestrutura. A todos os títulos, é uma infraestrutura bastante impactante para aquela região. Obrigada, Dr. Lindo Bernardo Tito. Notas sobre esta unidade hospitalar inaugurada, o Hospital Geral do Kwanza Norte e a homenagem feita ao nacionalista Mário Pinto Andrade. Não, eu subscrevo o que disse Fernando relativamente à homenagem ao Mário Pinto Andrade e que deve ser extensiva a outros nacionalistas que também contribuíram para a independência do país e alguns continuam a dar com a sua sabedoria, com os seus conhecimentos, contributos relevantes para o país. Não podemos excluir, seja quem for, porque estamos no âmbito da reconciliação nacional e há que reconhecer também os nacionalistas da FNLA e da UNITA e homenageá-los também. Aí eu subscrevo completamente. Agora, relativamente a essa questão desses hospitais que eu chamo monstros hospitalares, no bom sentido, é que nós temos uma contradição profunda na nossa sociedade. Em que sentido? Quando assistimos uma criança de 6 anos a morrer por falta de um soro antirrábico, por falta de uma vacina contra a raiva, nós estamos a construir monstros de hospitais. Quando acompanhamos todos os dias as pessoas a morrerem de paludismo, de diarreias agudas e de outras doenças que os outros já erradicaram. Nós estamos a construir monstros de hospitais, mas perguntamos afinal qual a prioridade para um país como o nosso? É construir esses monstros que depois não servem na sua integridade às pessoas, ou olharmos para as grandes questões do país e darmos solução. As principais doenças. O paludismo é uma das grandes preocupações que os outros países já erradicaram. Cabo Verde já erradicou o paludismo e outros, mas por que temos que construir esses monstros se, do ponto de vista de assistência médica, da primeira, da segunda linha, não temos sequer postos mesmo com qualidade, onde as pessoas podem ir próximo de casa? Estamos a lutar com esses monstros que não têm técnico, mas temos equipamento a ponta. Estamos a fazer cirurgia robóticas, mas as pessoas estão a morrer por causa de uma vacina de raiva, contra a raiva. Mas onde é que nós estamos, afinal? Onde é que estamos a pensar? Nós estamos a pensar o país ou estamos a pensar o ego
de cada um, de dizer eu estou a fazer isto, amanhã vai servir. Mas não, é agora que temos que combater as grandes questões, não é amanhã. Eu acho que esses hospitais, tudo bem, uma opção política, de governação, criticável, obviamente, mas será que isso está a valer alguma coisa hoje para a nossa gente? Não. Bem, outra matéria, outra questão levantada nesta visita de 3 dias efetuada à província de Kwanza Norte pelo presidente João Lourenço, que foi uma preocupação apresentada pelo governador da província, tem a ver com várias fazendas e unidades fabris da província que estão abandonadas e subaproveitadas. A informação é que existem na província cerca de 200 fazendas nesta condição e o Dr. José Fernandes, o Executivo, já disse que vai reverter a favor do Estado estas unidades fabris e fazendas. Faz todo sentido que assim seja. Faz todo sentido. Não é um problema só da província do Kwanza Norte. Vamos olhar no Planalto Central, Huambo, Bié, Huila, Benguela, vamos no leste, Lunda Sul, Lunda Norte, Quando Cubango. Extensões de área, que, se você quiser 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares, neste momento com um projeto de produção agropecuária, não há terra, todas as terras são ocupadas. Kwanza Norte, vamos no Planalto de Camabatela, que é um planalto que tem potencialidade para o setor da agropecuária. As terras do Planalto de Camabatela estão todas divididas. E as pessoas sabem quem são os donos que ficaram com aqueles terrenos. Portanto, a lei de terra diz que a terra é propriedade originária do Estado. É propriedade, não há dúvida. Se eu dei uma concessão de licença para a exploração de terra agrícola, passando 5 anos você não está a explorar, o Estado tem todo o direito de receber esta terra e entregar a quem tem um projeto viável para poder utilizar essa terra. Vou dar um dado. Sim. Nós temos 38 milhões de terras aráveis em Angola, só utilizamos cerca de 6% de terras aráveis. Isso significa o quê? Significa que a maior parte das terras ocupadas não são utilizadas e estão num regime ocioso. Isso é bastante pertinente, é um assunto muito sério. Se nós estamos a falar de segurança alimentar, o Orçamento de Estado de 2025 diz que a prioridade é a segurança alimentar. Está não é possível os 4 pilares se não respondermos a essa questão das terras. Quem não está a produzir, por favor, recebam a terra e entregam a quem tem vontade e quer investir. E ponto final. Isso não é uma coisa que até que deve levar muito tempo. O Estado tem todo o poder para regular este assunto. Dr. Lindo Bernardo Tito, que notas podem ser dadas a esta decisão? O Executivo vai reverter a favor do Estado estas unidades fabris e fazendas desocupadas? Eu não sou apologista disso. Eu honestamente, numa economia de mercado, eu não sou apologista do Estado passar para as nacionalizações, porque é um encargo enorme que o Estado vai assumir sobre aquilo que está a nacionalizar, que pertenceu a um ente privado. O que eu acho que num contexto atual, em que se fala da diversificação da economia e que se exige maior produção alimentar para combatermos a fome, o que o Estado devia fazer? E isso é a responsabilidade do governador. Quando fez o levantamento das tais 200 fazendas abandonadas, devia identificar os seus autores, os seus proprietários e reunir com os proprietários para entender quais são as dificuldades que eles têm para desenvolver a agricultura naquela região, ou seja, o negócio a que eles se propuseram. E só depois de eu os compreender é que tomaria decisão ou propor a nacionalização, que não seria este meu caminho, ou encontrar uma solução para ajudar esses empresários a terem recursos financeiros para investir naquela área. Agora, o Estado vai nacionalizar, vai passar alguns e que depois alguns vão fazer o mesmo, não vão produzir nada. Porque há uma incapacidade financeira, fundamentalmente na agricultura, para que se desenvolva exatamente a agricultura. E quem tem que fazer isso? O Estado deve ajudar a financiar. Mas existem e não receber projetos para financiamento da agricultura? Quem tem acesso a esse financiamento, Leda? Mas é público ou não? Mas não, os que têm acesso ao financiamento são aqueles que podem. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando a guerra da Ucrânia iniciou, o Estado lançou um programa que designou de Plano-Grão. E a maior incidência da aplicação de Plano-Grão era o leste de Angola. Qual é o investimento que foi feito no Plano-Grão para o leste de Angola? Zero.
Ou seja, isso é propaganda política. Não podemos continuar a governar o país assim. O país tem que ser governado com realismo, com seriedade, com honestidade, com programas execuíveis. Dizia o presidente José Eduardo Santos, feliz memória, que de facto tem tido excelentes ideias, pensamentos e programa. A grande questão do sistema é a execução. Sim, vou deixá-lo, vou dar 30 segundos porque já estamos pressionados pelo tempo. O Plano Agrão não é um projeto do Estado, é preciso que se entenda, não é um projeto do Governo de Angola. É uma estratégia que o Governo de Angola encontrou para permitir que os privados... E não é programa do governo? Não. É uma estratégia que o Governo de Angola encontrou para permitir que os privados tenham acesso ao crédito no banco para fazer financiamento. Quem deve implementar o Plano Agrão não é o Governo. Essa ideia não existe. Não é que o Governo é que vai implementar o Plano Agrão. E mais, uma segunda nota, doutor Lindo. Conhece o projeto Planato de Camabatela? Já não temos muito tempo, Quando foi José um minuto, Leda. Isso foi o Estado investiu. Meteu sistemas de rega, infraestrutura, deu às pessoas com todas as condições para produzir. E a imprensa noticiou. Não é por falta. Não é por falta. Desculpa, conheço. doutor Lindo, não foi por falta de investimento do Estado. É como a Quiminha, é como a Aldeia Nova. Quem destruiu a Quiminha? O Estado meteu... Quem destruiu a Quiminha? Um minuto só, doutor Quem Lindo. destruiu a Quiminha? O Estado meteu muito dinheiro e entregou nas pessoas. Não. Essas pessoas errou. É que não fizeram absolutamente nada. Gado do que veio do Chad, muito desse gado foi do Planalto. Morreu porque as pessoas cuidaram mal. Não é isso, não, Fernando. Ainda está a lembrar uma coisa que era impensável lembrar. Infelizmente vamos ter que continuar fora. Não estou a dizer isso. Não é nacionalizar. Não é nacionalizar. O Estado não vai nacionalizar a terra. A terra é originalmente... Não, eu não estou a dizer nacionalizar as então, empresas. Não. Nacionaliza a terra, as empresas. Mas vai nacionalizar a empresa como? Vai tirar a terra a quem não está a produzir e vai entregar a quem tem... Sim, mas eu tenho infraestrutura lá. Deixa só dizer... Não, amigo Fernando, vamos lá ver. Isso de dizer que o Plano Agrão não é do governo de Angola. É uma estratégia do governo de Angola. Ainda bem. Então, basta ser estratégia o dono do Plano Agrão. Ou seja, aquilo é um plano de incentivo à setor privado para a produção de grão. E direcionado. E quem exigou aquele plano? Eu li o plano. Sim. É do governo de Angola. Sim, é legítimo o governo fazer uma estratégia para a produção. É legítimo. Não, é plano. Neste caso é mesmo plano. Sim. É um plano. Existe um plano grão. Existe mesmo. Agora, e com maior incidência para o leste. Estava lá, é claro. Está escrito lá. Sim. Nem sequer uma lavra existe para um grãozinho sequer. Mas quem deve fazer a lavra? A questão é essa, não é o governo. Não, o governo teve fundo e tudo, planificou. O fundo está no banco, doutor Lino. Se quer produzir, vai ao banco, vai pedir, apresenta um propósito, vão te dar dinheiro, vais produzir no leste. Tá bem, vais no Tchunda e vais produzir. Deixa só lhe dizer, eu sei, Tchunda é a aldeia que ele quer dizer. Assim, Fernando, estamos aqui, dois indivíduos que conhecem a nossa terra. E sabe perfeitamente que há alguns anos, no tempo da Nossa Senhora, antes da independência, o leste teve uma produção interna agrícola muito grande, inclusive de arroz. Sabe que no Cacolo, no Manaquimbundo, houve maior produção de arroz. Por que não aproveitamos aquilo que existiu no passado para incentivar a produção do arroz nessas localidades? Por que não fizemos esse investimento? Por quê? Porque não há interesse público. Vou aproveitar que tenho a palavra para pedir o seu minuto. Bom, um minuto meu vai para um acontecimento. Sempre que estamos diante de um acontecimento como este de Luanda, do naufrágio de uma embarcação, e que leva agora, segundo o que eu acompanho da Rádio Nacional, 6 vítimas mortais e tantas outras vítimas. A TV5 também noticiou. Peço desculpas por interromper o seu minuto. Obrigado. São 6 vítimas Exatamente. mortais até o momento. 6 vítimas mortais. Isso já nos deixa muito preocupados. Ou seja, sempre que morre um de nós, temos que ficar preocupados. Não podemos esperar que morram tantos para nos assustarmos. Então, há práticas que devem ser controladas. Há instituições que devem ajudar para que esse tipo de situações não aconteçam. Se tivesse havido o controle, a fiscalização, tenho a plena certeza que aquilo não aconteceria. E é com muita pena. E eu me dirijo à família
manifestando aqui as minhas condolências e dar cada vez mais essa mensagem de solidariedade e de compaixão. O país deve começar a evitar mortes que eu entendo que podiam ser evitadas, como esta que aconteceram na ilha de Luanda. Muito obrigada, Dr. Lindo Bernardo Tito, pelo seu minuto, e aproveito já, antes de passar ao minuto do Dr. José Fernandes, dizer que o Presidente da República, João Lourenço, exprimiu hoje sentidas condolências às famílias das vítimas mortais do naufrágio de uma embarcação ocorrido sábado na ilha de Luanda. Na mensagem de condolências, o Presidente da República garante que as autoridades estão e continuarão envolvidas com o máximo empenho nos trabalhos de resgate e alívio dos danos resultantes deste incidente no mar, ao mesmo tempo que os serviços competentes se encarregam de determinar as causas do naufrágio para evitar tragédias similares no futuro. Dr. José Fernandes, agora passo ao seu minuto, por favor. O meu minuto, obviamente, solidarizo e concordo com o minuto do Dr. Lindo Bernardo, porque essas vítimas pesam no nosso país, mas vou dedicar a um evento que aconteceu. O Instituto de Desenvolvimento Agrário promoveu o seu terceiro encontro técnico e neste encontro técnico, onde obviamente fui convidado, o tema foi o relançamento da política de apoio à agricultura familiar. Eu acho que esta abordagem que os técnicos do IDA das 18 províncias fizeram merece a atenção necessária e pensamos que por aquilo que as pessoas que vivem o dia a dia da produção dos camponeses apresentaram neste terceiro encontro técnico, merece ter sido considerado ao nível central. Espero que os decisores desse país tenham em conta essas ideias que saíram deste encontro e que, de facto, ajudam a promover o desenvolvimento da agricultura familiar, que é determinante para o processo da garantia da segurança e soberania alimentar. Obrigada pelo seu minuto, Dr. José Fernandes, Dr. Lindo Bernardo Tito. Obrigada também por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zimvo, na TV Zimvo. Senhor telespectador, deste modo concluímos a edição de hoje.